Hoje falaremos sobre os Anunnaki, os deuses alienígenas, os deuses espaciais, os famosos deuses astronautas. Mas será que essa história é verdadeira mesmo ou alguém usou um entorpecente antes de escrever ela? Bem, é o que a gente vai ver hoje. Então deixa o like, se inscreve aí, compartilha o vídeo, se possível se torne membro e bora. Vamos então começando aqui falando sobre a história em si, depois eu vou falar pra vocês o que eu acho sobre ela, tá? Vamos então falar sobre essa tal mitologia dos Anunnaki. Existe um planeta chamado Nibiru, um planeta que se destaca pela sua cor avermelhada. Esse planeta veio a ser chamado pela NASA de Planeta X. Esse planeta foi desviado de seu sistema binário há milhões e milhões de anos atrás. Ele acabou sendo puxado para o nosso próprio sistema solar através da gravidade do nosso Sol. Esse planeta chegou no nosso sistema passando pelos planetas Netuno e Urano. Como o Nibiru tem um campo magnético muito forte, ele acabou puxando Urano junto com ele e deixando ele de seu lado. Nessa época, ainda não havia e nem existia o planeta Terra que conhecemos, mas sim um outro, muito maior, conhecido como Tiamat, sendo recoberto basicamente por água. Durante a viagem de Nibiru, ele atingiu Tiamat e dividiu ele em duas partes, e a parte que foi destruída acabou criando os cinturões de asteroides entre Marte e Júpiter. A outra metade foi jogada para uma órbita mais baixa, que conhecemos como a órbita da Terra. Diz a história que durante todo esse acontecimento, uma das luas do planeta Nibiru acabou sendo puxada pela força da Terra e se tornou o nosso próprio satélite. Toda essa primeira passagem de Nibiru foi responsável por deixar o sistema solar como conhecemos. O próprio planeta anão Plutão, que era uma das luas de Saturno, foi arrancado de sua posição e jogado para sua própria órbita. Em fevereiro de 2000 chegava ao fim a missão NEAR, sonda NEAR da NASA, chefiado por Dr. Shen, confirmando essa gigantesca trombada celeste no início do nosso sistema solar, o catastrofismo. Nibiru tem um período orbital de 3.600 anos, se comparado com a Terra e a órbita sobre os dois sóis. Os sumérios descrevem-no como sendo 4 vezes maior que a Terra, de cor avermelhada, responsável por grandes catástrofes, a maioria do nosso planeta, durante as suas passagens através do sistema solar. Esse tipo de conhecimento do povo da Suméria sobre o sistema solar é claro que só poderia ter sido recebido por uma fonte externa, de alguém de fora do nosso universo, ou talvez só do nosso planeta, que fosse capaz de viajar pelo espaço e observar tudo o que tinha acontecido, ou seja, se seres do espaço teriam passado esse conhecimento para o povo aqui da Terra. Essa raça de extraterrestres eram os Anunnaki, que traduzido seria os do céu que estão na Terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, os senhores do céu, humanoides gigantes vindos do planeta Nibiru, e que devido a problemas sobre seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização no nosso próprio planeta, por volta de 450 mil anos atrás. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo grande cientista Enki, o senhor da Terra, aterrissou na região do Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações, chamada Eridu, que traduzindo seria o lar longínquo construído. O plano original era extrair o ouro do mar, e de fato isso aconteceu, mas à medida que esse processo foi ficando meio que inacessível, inviável, a única alternativa seria extrair o minério do sudeste da África, que já havia sido explorada pelo Enki, e sem querendo perder muito tempo, ele partiu para o continente africano com uma outra equipe e ergueu o complexo Abizu. O ouro obtido nas minas da região iria ser transportado em embarcações até a Mesopotâmia, para derretimento e então refinamento. E depois disso, os metais eram transportados através de uma nave de carga até uma outra nave que ficava orbitando a Terra, aguardando a chegada periódica de uma nave-mãe que levava o precioso metal até Nibiru, para ser usado como partículas suspensas na atmosfera, para que contesse o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. A ampliação de atividades de mineração trouxe uma segunda expedição liderada por um outro comandante, o Enlil, o senhor do comando, e meio-irmão de Enki. Logo, os Anunnaki ergueram um gigantesco complexo logístico nas imediações do Monte Ararat. Enki e Enlil eram filhos do governante de Nibiru, o Anu, o senhor das alturas, e também eram rivais. Muito pelo fato de que, mesmo sendo primogênito, Enki não era o primeiro na linha de sucessão do trono, mas sim o Enlil. Bem, depois, uma terceira missão foi enviada, liderada pela médica geneticista Ninti, a Senhora da Vida, a meia-irmã dos dois outros líderes, que também acabava entrando na disputa com eles. Contudo, ao longo do trabalho dos Anunnaki, que já eram aproximadamente 600 na Terra, além de mais de 300 em órbita, uma série de conflitos culminou em um motim durante uma expedição de rotina nas minas africanas. Os Anunnaki, astronautas e cientistas, improvisados como operários mineradores, reclamavam muito por causa das tarefas que eram dadas para eles. Então eles acabaram pressionando Enlil, que informou o Anu sobre a revolta e se dispôs a abandonar o comando da missão e retornar ao seu planeta. Uma corte marcial foi instaurada e Anu, tendo vindo à Terra,
exigia que os líderes do motim se revelassem. Ouvindo os depoimentos, Anu concluiu que o trabalho era realmente muito duro e as reivindicações dos Anunnakis eram bem justas. Mas como interromper a mineração do ouro? O equilíbrio do ecossistema de Nibiru dependia do metal, Enki imediatamente ofereceu então uma solução genial. Ele informou que no sudeste africano vagava um ser que poderia ser treinado para executar o trabalho de mineração, desde que a marca dos Anunnaki, ou DNA, pudesse ser colocada nele. Em que se referia a uma espécie de hominídeo que tinha evoluído naturalmente na Terra, mas que ainda estava num nível evolucionário extremamente distante do atingido pelos habitantes de Nibiru. O Enki, muito inteligente, sabia que, assim como todos os habitantes da Terra praticamente, possuía um material genético muito compatível com os de Nibiru, porque aqui a vida teria se iniciado com esporos orgânicos trazidos de lá após a colisão de Tiamat. Esse tipo de fenômeno, denominado de panspermia cósmica, segundo cientistas da vanguarda, é comum nas galáxias, podendo ocorrer de forma acidental ou dirigida, como fizeram os Anunnaki. Na unidade médica de Abisu, Enki e Nenti concluíram que poderiam extrair um óvulo da fêmea primata e fertilizá-lo com o espermatozoide de um macho Anunnaki e implantá-lo no útero de uma fêmea Anunnaki. Após muitas tentativas e erros, estava criado um modelo perfeito do Homo sapiens. O processo foi repetido várias vezes, formando a primeira geração de híbridos humanos e alienígenas na Terra, que, contudo, eram estéreis. E à medida que os Lulu, que era o nome dos trabalhadores primitivos, eram desenvolvidos e encarregados do trabalho de mineração da África, os Anunnaki que trabalhavam na Mesopotâmia começaram a invejar os seus colegas e a clamar pela presença de humanos naquela região. Apesar do Enki ser contra, o Enlil apoderou-se de um grupo de terráqueos e os levou para a principal base do Golfo Pérsico, Eridu. A característica de longevidade do relógio biológico dos Anunnaki, onde um ano corresponde a 3.600 anos terráqueos, não foi inicialmente introduzida no material genético da primeira geração de humanos, que envelhecia rapidamente e tinha uma vida curta. O que levou Enki a aperfeiçoar a manipulação genética dos híbridos, usando o seu próprio esperma. Ele e Ninti desenvolveram outro método perfeito para os terráqueos, um modelo novo de ser que correspondia basicamente ao Adão, o primeiro representante da raça deles, que se chamavam Adamu e Adapa, que traduzindo seria aquele nascido ou nascida da Terra, que possuía um alto grau de inteligência e vivia bem mais. No começo, os primeiros híbridos machos e fêmeas eram estéreis e foram gerados no útero de Nenti, e também das outras enfermeiras que trabalhavam junto com ela. Durante muitas tentativas e erros dos dois cientistas niburianos para a criação do humano ideal, várias espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves e peixes foram todos utilizados como doadores de material genético. O resultado dessas ousadas experiências foram seres antropomórficos, de aspecto exótico, monstruoso, que ficaram conhecidos ao longo da história como quimeras, ou centauros, ciclopes, arpias, tritões, sereias, minotauros, hidras, górgonas e vários outros seres. Algumas placas sumérias com anotações de Enki a respeito dessas experiências revelam que muitos tinham sérias disfunções biológicas, mas outros se adaptavam muito bem e desenvolviam inclusive alto grau de inteligência. Ao contrário do que pensam, esses seres não eram meros mitos, mas sim resultados de avançadas engenharias genéticas. A ciência moderna, secretamente, tem dado o primeiro passo em direção a essas atividades, como por exemplo, transplante de órgãos de animais em seres humanos. O projeto do Homo sapiens foi muito bem sucedido, mas a primeira geração de híbridos não procriava, então Enki decidiu criar clones modificados utilizando o DNA mitocondrial de sua esposa Ninki, a Senhora da Terra, combinando com o DNA do tecido retirado de Adamu. Com isso, ele finalmente criou uma fêmea que procriava. Sendo assim, receberam então o nome de fruto do conhecimento, ou seja, foram iniciados no conhecimento sobre procriação, além de outros assuntos. Ao longo de milênios, as gerações de humanos deixavam de ser apenas trabalhadores ou escravos das minas. Eventualmente aprendiam novas tarefas e logo cozinhavam, dançavam, tocavam músicas, eram instruídos em todas as ciências. Aos poucos, o objetivo central da missão acabou sumindo e os Anunnaki pareciam muito bem satisfeitos com aquela excelente vida que surgia na Terra. Porém, como havia poucas mulheres niburianas, muitos Anunnaki se sentiram atraídos pelas fêmeas humanas e começaram a tomá-las por suas mulheres. Muito parecido com aquele trecho da Bíblia que diz que os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram belas e acabaram tomando algumas como esposa. Bem, dessa junção acabaram surgindo os chamados gigantes, que também eram chamados de Nefilins, Anakins, Refaíns ou Titãs. Porém, em um certo momento, as relações entre homens e Anunnaki ficaram comprometidas por ódio
ódio e paixão, levando a toda sorte de comportamentos bizarros, que pioravam cada vez mais pela aproximação do planeta gigante Nibiru, que já estava causando terríveis mudanças no clima agradável do planeta, e logo os desastres naturais e também aqueles problemas sociais causaram a deteriorização moral daquela sociedade híbrida. Esses fatos irritavam muito o Enlil, que estimulava cada vez mais a desconfiança em Anu, e nas altas hierarquias Anunnaki, que já repudiavam o comportamento dos alienígenas naquele planeta. Aceitando a pressão de Enlil, Anu ordenou que os chefes Anunnaki se reunissem em um conselho para julgarem a humanidade e decidirem o que deveria ser feito, tudo como punição. Aproveitando a nova passagem de Nibiru pelo nosso sistema solar, que causaria um cataclisma na Terra, Enlil e Anu votaram por deixar a humanidade ser dizimada. Essa decisão acabou aceita pela maioria do conselho, mas sob protestos veementes de Ninti e Enki. O fato é que prevaleceu a pressão e o poder de persuasão de Enlil, que obrigou o conselho a prestar juramento de que não alertaria os homens quanto à catástrofe iminente. A grande verdade é que o transtorno planetário foi usado por Enlil para fazer uma limpeza racial, porque ele não admitia a miscigenação de Anunnakis e homens. E conformado e temendo pela sua obra, o Enki designou secretamente um homem de nome sumério Ziusudra, ou Noé, ou Noa para os hebreus, para reunir um grupo de homens e espécies de animais diferentes que seriam salvas das inundações do planeta causadas pelo deslocamento dos polos, devido à aproximação de Nibiru. Tudo em uma nave submarina submergível desenvolvida por ele, para essa finalidade, em que elaborou ocultamente um plano de sobrevivência para os seres selecionados por Ziusudra, pois não ousava desafiar o seu próprio pai Anu, nem as hierarquias de Nibiru. Sem tomar conhecimento do seu plano, os Anunnaki evacuaram a Terra e de suas naves ficaram observando o desastre e se entristeceram, sofrendo pela destruição daquela grandiosa obra. Contudo, a revolta cedeu lugar ao contentamento pela possibilidade de reconstruir a humanidade. Nanar, um dos filhos de Enlil, recebeu uma extensão de terra que ia do oeste até o Mediterrâneo e ficou encarregado de reconstruir o Eridu, que viria a se tornar Sumer ou Suméria, e fundando outras cidades de outros lugares, como Ur, a cidade onde nasceu Abraão. O filho mais novo de Enlil, Ishikur, o senhor das montanhas distantes, coube as terras a noroeste. Na Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo foi onde a realeza Anunnaki se espalhou, dando origem ao panteão de deuses gregos e romanos, em que seus descendentes, entre eles seu filho Nixizida, senhor da árvore da vida, ficaram encarregados de reconstruir Apsu, nas terras africanas. De fato, todo o planeta foi repartido entre os Anunnaki, que se tornaram as deidades das mitologias indo-europeias, asiáticas e andinas. As civilizações reerguidas na Mesopotâmia fizeram várias citações aos Anunnaki. Algumas delas deram origem, por exemplo, às histórias de Nefilim, anjos caídos e tudo mais que conhecemos. A história dessa mitologia é bem louca, né? Bem, é que isso na verdade não é mitologia. Pode ser até baseada em uma, mas não é. Eu sempre ouvi sobre esses Anunnaki, os deuses astronautas, e eu sempre me perguntei de onde veio essa história, porque a história mais conhecida da mitologia mesopotâmica, de onde são os Anunnaki, nunca citou nada disso, ou pelo menos nada diretamente a isso. Aí pesquisando Anunnaki, deuses astronautas no Google, eu acabei dando de cara com o livro Deuses Eram Astronautas, mas mesmo nesse livro não tem toda essa história que eu acabei contando pra vocês, então pesquisando mais um pouquinho, eu cheguei no cara chamado Zecharia Sitchin. Não sei se é assim o nome dele, mas enfim. Como vocês podem ver aí pela foto, ele tá segurando uma imagem de Deus. Então, o Zecharia é o autor dessa teoria que eu contei pra vocês. E pela Wikipédia, ele é um autor de teoria da conspiração, o que explica muita coisa. O Zecharia acabou se baseando no Enuma Elish para criar toda essa história que ele contou aí pra vocês, ou que eu contei pra vocês. Nessa história ele cita também titãs, nefilins e até outros termos de outras mitologias, não só da Mesopotâmia. Eu dei a entender que diferentes deuses de várias civilizações, na verdade, seriam os mesmos. Essa teoria dele até que faz um pouquinho de sentido nessa parte, porque afinal de contas, várias mitologias compartilham uma história muito parecida, pelo menos as principais. Mas em todo o resto ele acaba se perdendo um pouco. Por exemplo, no começo da história envolvendo o tal planeta Nibiru, diz que Nibiru ajudou a criar a Terra como conhecemos. Nibiru aparece em uma das tábuas do Enuma Elish, só que ele é citado uma única vez. No fim da quarta tábua e no começo da quinta, sendo ele um planeta ou uma estrela criada pelo mais famoso dos deuses mesopotâmicos, o Marduk. Inclusive o Marduk não é citado na teoria, o que é bem curioso. Mas nesse momento da história, o Marduk já havia criado toda a Terra já estava existindo. A Terra que conhecemos, no caso. Marduk no Enuma Elish cria a Terra depois de derrotar a deusa primordial, que é a Tiamat, que tem o mesmo nome
da Terra, segundo Zecaria. Marduk usa o corpo dela para construir todo o mundo, e é por isso, inclusive, aí na teoria, na história que eu contei pra vocês, o planeta acaba tendo esse nome, porque ele se baseou nessa história. Inclusive, ele faz até uma referência dessa batalha quando diz que Nibiru partiu Tiamat em duas partes, né? Porque Marduk, segundo as histórias babilônicas, dividiu Tiamat no meio. Na verdade, não só no meio, mas em várias partes, e usando os dentes, o peito, a cabeça e tudo mais, ele criou toda a Terra e todo o mundo. A teoria ainda diz que Anunnakis, traduzindo, significaria senhores do céu, mas na verdade a tradução mais exata seria filhos de Anu. Anu, que é o deus do céu também. Inclusive, realmente, um dos filhos dele é o Enlil, deus do ar, e também tem a famosa Inanna, que é a deusa da guerra e do amor. Bem, ainda na teoria diz que deuses extraterrestres eram chamados também de Elohim, que aí no caso esse termo é lá da mitologia cananeia, que significa filhos de El. El, no caso, é o deus supremo dos cananeus. E esse termo acabou sendo julgado na Bíblia significando Senhor Altíssimo, porque virou meio que um sinônimo de Yahvé também. E o autor da teoria acabou pegando essa versão da Bíblia, né, porque ele traduz Elohim como sendo senhores do Altíssimo, ou senhores do alto. O que eu quero dizer com tudo isso é que meio que essa teoria acabou ficando muito famosa, mas não é bem verdade. Meio que quando falamos de mitologia mesopotâmica, sempre falam dos Anunnaki como sendo deuses astronautas. Só que essa história, apesar de ser baseada na mitologia, caso você tenha interesse em se aprofundar mais nessa teoria aí, eu vou deixar o livro Deuses Eram Astronautas aí no comentário fixado, junto com o outro também, que é o Deuses Não Eram Astronautas. Não esqueça de deixar um like no vídeo se você assistiu até aqui, compartilhar ele também e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.